Signo de Capricórnio, bem-vindas e bem-vindos! Eu sou a Lucélia Oshiro e essa é uma leitura especial com foco nessa lua nova em Aquário. A gente está tendo a lunação aquariana a partir do dia 9 de fevereiro e você deve ter visto em vários vídeos de astrologia, de astrólogos renomados falando desse momento muito especial, porque a gente tem, além de lua e sol em Aquário, temos Plutão. Isso é uma novidade, né? Essa energia plutoniana em Aquário é muito novo e é como se estivesse inaugurando uma nova era para todos nós, para a humanidade. Então todo mundo está recebendo essa energia muito forte aquariana, que é o quê? Rebeldia, um pouco de transgressão, mas podem ser as boas transgressões que fazem a gente se libertar de alguma situação e inovar, buscar o futuro. Energia aquariana também fala do coletivo, de estar a serviço de algo maior do que eu mesmo, de me colocar a serviço para o coletivo, para a sociedade, fazer o bem de alguma maneira. E isso tem muito a ver com a nossa missão de vida, né? E se você não sabe ainda a sua missão de vida e quer saber, tem curiosidade, tem interesse, eu sugiro que você faça um mapa do autoconhecimento comigo. E aqui depois nos cards eu vou deixar o que é um mapa do autoconhecimento, o que é a missão de vida, e aí você assiste o vídeo e você faz se você quiser. Tá? Mas esse vídeo não é sobre missão de vida, não é sobre previsão para os próximos 20 anos, mas é sobre o que eu posso fazer a partir dessa lunação aquariana, então nessa semana e nos próximos 21 dias, para trazer um pouco mais esse futuro eu para perto, para eu me aproximar desse futuro possível para minha vida, tá bom? O que você precisa fazer para enraizar algumas circunstâncias, algumas coisas para os próximos 20 anos, para construir o seu legado, digamos assim, ok? Bom, e você começa com a carta do portal do coração. A gente está falando do chakra cardíaco, amor. O chakra cardíaco, aqui é a abertura do chakra cardíaco, a expansão do amor. E o amor não é amor no sentido somente romântico, tem vários tipos de amor. Aqui a gente está falando do amor no sentido de generosidade, de grandeza, sabe? De quando você quer fazer algo em prol das pessoas, em prol de alguém específico, amor como virtude e não como sentimento. Às vezes, por mais que você já não gosta mais daquela pessoa, você continua amando ela. Dá para entender isso? Às vezes, né, um casal, por exemplo, eles já não se gostam mais, né? Por uma série de coisas, as pessoas vão mudando. Você fala assim, cara, eu não gosto mais de você, porque você tem atitudes que, né, me entristecem, só que eu continuo amando você. Entende a diferença? Se você ainda não entende a diferença, você vai entender, porque é essa abertura do chakra cardíaco, é esse amor, não importa o que se faça, o amor ele continua reverberando, ele continua vivo nas relações. O amor é uma lei, na verdade é uma virtude, não é um sentimento. Gostar ou não gostar é um sentimento, agora o amor é a lei, né? A lei da atração. Tudo que a gente atrai na nossa vida é por amor. E eu sei que pode parecer estranho isso, mas eu não vou ficar explicando isso, tá? Mas tudo que a gente atrai na nossa vida é por amor. Por amor, muitas vezes, ao nosso sistema familiar, para que algo seja corrigido. Então, por isso sim, às vezes a gente atrai problemas, atrai pessoas, atrai situações não muito legais, porque isso é uma maneira da gente corrigir algo, seja no nosso karma, seja na nossa família, para que os ajustes sejam feitos, para que algo se desemaranhe e para que a gente consiga seguir com mais leveza, tá? Isso é o amor. E assim, não vou explicar mais, leia sobre a lei do amor,
nas leis sistêmicas, que daí você consegue entender um pouco melhor, mas não se preocupe, na hora certa você vai entender. Você tem 20 anos para entender isso, tá? E para não só entender, mas para sentir e para colocar isso em prática, para expressar. E eu vejo que é isso que você vai estar fazendo nos próximos anos, que começa agora, que começa com essa sementinha que eu plantei, essa provocação que eu falei para você, e aí você começa a entender um pouco mais sobre essa, né, essa lei do amor, que é a lei da atração. E a lei da atração não é uma coisa tipo assim, vou atrair dinheiro para ficar rico, né? Não é isso. A lei da atração é o desejo de receber. Mas receber para quê? Para compartilhar. Bom, e a gente tem a carta da Lua para vocês. O arcano da Lua fala de fertilidade e ao mesmo tempo de incerteza. Tem alguma coisa aqui que você visualiza como um terreno fértil, e aqui a gente está falando para as próximas semanas. Você vai vislumbrar, fala assim, cara, isso aqui pode dar muito certo. De repente, sabe quando você olha uma casa, um espaço que tá alugando, e você fala, nossa, olha que legal, ali ia ser um bom comércio para tal coisa que eu sei fazer, ou ali ia ser um bom lugar para o meu ateliê, sei lá. Esse tipo de coisa que você vislumbra algo e você fala, nossa, isso tem um potencial de fertilidade, de negócio, inclusive, né? Ou você olha uma pessoa, enfim. Só que você ainda fica assim, mas é só algo que eu vejo como muito distante. Só que aqui a Lua tá falando, se você teve essa intuição, né? Não descarta. Vai pesquisando, de repente pergunta lá o preço do aluguel, né? Pergunta o nome da pessoa, começa a fazer esse movimento. Não que você vai abrir imediatamente o seu comércio lá nesse lugar, agora, né? Mas é como se começasse um namoro. E nesse ponto, que é um pouco isso, né? O chakra cardíaco. Começa a bater, fazer o coração palpitar mais forte quando você vê alguma coisa ou alguma pessoa e você começa a namorar, mas de longe, você ainda não sabe, não tem uma relação ainda, tá? E eu vou dar um exemplo. Já ouvi histórias, né, de duas pessoas muito próximas de mim, que elas falaram assim. E assim, é engraçado que são histórias muito parecidas, né? E elas falaram assim que quando elas eram novas, né? São duas mulheres, elas eram novas, daí ela passava na frente de uma construção. Tava construindo várias casinhas, assim. E ela olhava e falava assim, nossa, um dia essa casa vai ser minha. Ou eu queria tanto morar nessa casa, olha que bonita. Mas assim, a pessoa nem tinha dinheiro suficiente para comprar, nem sonhava em comprar. Mas sempre que ela passava em frente àquela construção, ela admirava as casinhas sendo construídas e tinha aquele desejo, né? Aquele desejo do coração. E aí, ela só ficava namorando a casa. E não é que passado alguns anos, ela comprou a casa? Ela começou a morar naquela casa? Não porque ela alugou, mas porque ela comprou? Então é isso, tá? E assim, pode ser uma situação, uma pessoa, um trabalho, uma profissão, um lugar, um país, enfim... Qualquer coisa que surja no seu caminho nessa semana, que te toque e que você fala assim, nossa, e você suspira, sabe? É aí que tá esse ponto de atração, digamos assim, tá bom? Então presta atenção. Claro, talvez você não leve 20 anos para conquistar isso, possivelmente você leve menos. Mas é algo que vai durar mais de 20 anos, que vai reverberar por 20 anos, ou, né, por um período geracional, digamos assim, tá certo? As de ar, a força
5 de terra. E nessa leitura eu tô lendo de trás para frente, tá? Porque afinal a energia forte que está ressoando da lunação de Aquário é transgressora. Então estou transgredindo a ordem e tô começando do final. Bom, 5 de terra tá falando de medos em torno do dinheiro. Talvez alguns capricornianos estejam sempre, né? Capricórnio é o signo do foco no dinheiro, digamos assim, tá? Mas não que ele seja materialista, né? Mas ele preserva muito, ele preza muito pela segurança material, tá? E geralmente são pessoas muito econômicas. E aqui o 5 de terra tá me apontando que talvez esse medo seja só uma característica sua e não seja uma situação real. Então pega leve, né? Não entra numa energia de escassez. Porque é aquilo, você atrai aquilo que você tá pensando, né? Que é aquilo que você tá vibrando. E se você tá vibrando na escassez, pensando, ai, tem mais boleto, ai, tem conta, ai, tem dívida, tem imposto, ai, que saco, eu tenho que pagar imposto. Você só pensa nisso, você vai atrair cada vez mais boleto, imposto, dívida, parcela, entendeu? Aqui tá falando de um trabalho independente incerto. Tem uma insegurança em relação ao trabalho para quem é profissional autônomo, para quem trabalha por conta própria, talvez tá com uma baixa de cliente. E aí é o momento do quê? De você se reinventar, de você repaginar, de repente, o seu site, você reformular a sua estratégia de branding, de posicionamento de marca, de imagem, porque nada é por acaso. Se tem pouco cliente, alguma coisa, né, tem. Não que tenha um problema efetivamente na sua empresa ou no seu empreendimento, mas que é uma oportunidade de você mudar algo nesse seu negócio. Isso para empreendedores e empresários, tá? Pessoas que trabalham por conta ou que dependem muito da sua imagem, do seu posicionamento, do seu fazer, tá? A gente não tá falando aqui para funcionário público nem para CLT, tá? Que vocês têm, essas pessoas têm uma renda mais fixa. A gente tá falando para quem tem controle, um certo controle maior sobre, assim, eu consigo ganhar mais, eu consigo fazer mais dinheiro, né? Dependendo do mês, tem mais demanda ou menos demanda. Bom, já entenderam, né? Tá bom. A força. A força tá falando de Arcanjo Ariel. A força fala de força interior, abandonar julgamentos severos. Não sei o quanto você tá sendo crítico ou autocrítico, mas é como se falasse para você não forçar muito uma situação ou não se apegar muito a uma verdade que você tomou como verdade em algum momento da vida, mas que assim, agora já pode nem ser mais verdade. Nesses próximos 21 dias e para os próximos 20 anos, você vai ter que fazer como se fosse um reset, uma revisão, né, de alguns apegos, de algumas coisas que talvez comece a ficar forçado, sabe? Quando a gente começa a forçar, né, forçar não a situação, mas já não tá mais fluindo esse trabalho, essa relação, esses meus hábitos, porque eu fiquei como se eu estivesse num corredor muito apertado e aí eu não tenho margem de manobra. Eu tô seguindo com o meu carro aqui e aqui tem parede e eu tô indo. Só que assim, eu não consigo voltar, não consigo dar marcha ré, eu só posso ir pra frente. Só que isso tá me esmagando. Então, o que você vai ter que mudar? Talvez você tenha que deixar o carro e seguir a pé. Porque o carro era essas crenças que te transportavam. Você acreditava nisso, você sempre pensou dessa forma. Só que agora, esse jeito de pensar, ou esse jeito de fazer, ou esse relacionamento, ou esse esquema de trabalho, já não, né, não dá mais. Então você pode seguir de um outro jeito, tá? Como se você
Aqui tem o anjo, né? Tem um tigre, não é nem um leão, é um tigre. Como se você deixasse, né, esse tigre, você sai voando daqui, né? Porque sei lá por quê, né? Porque você tá se sentindo limitado. Bom, as de ar, né? E outra carta que tá abrindo as asas. Daí você tá nesse corredor limitado, você abre as asas aqui, né? E você vai ganhar novos horizontes, tomar um novo ar, tá? Porque, de novo, tinha uma sensação de sufocamento. Ideias e inspirações brilhantes. Veja, vendo a verdade de uma situação, você se dá conta de que não dá mais para seguir nesse carro, nesse espaço, nessa coisa sufocante, né? Eu vejo aqui Capricórnio meio espremidinho, meio, sabe, esmagadinho assim, e você assim não consegue se soltar. Só que você precisa liberar essas asas, né? Tomar um novo fôlego. É claro que isso não é agora exatamente no dia 9, nem exatamente nesses próximos 21 dias, mas é essa abertura que você deseja para os próximos 20 anos de mais liberdade, começa agora, começa das ações que você vai tomar a partir de agora, tá? É um começo desafiante? Claro que é, óbvio que é, né? Só que você tá seguindo algo que tá no seu coração, que tá pulsando. Então, Capricórnio, é isso, siga o seu coração. Às vezes, de repente, você tem um negócio próprio, né? Você é empreendedor. E aí você tá seguindo sempre de um mesmo jeito. Desde que você abriu a empresa, você segue esse caminho. Você estrutura seus produtos assim, você organiza seus produtos na prateleira desse jeito. Agora chegou a hora de inovar, porque seus clientes já enjoaram de ver sempre os produtos nesse mesmo esquema de prateleira, né? É hora de você mudar um pouco, tá? É só um exemplo, né? Uma metáfora para vocês irem entendendo. E olha só quem aparece, o portão da autenticidade. Capricórnio, a frase é: eu expresso a minha verdade de forma autêntica. Você consegue se expressar de forma autêntica? Reconecte-se com quem você realmente é, com a capacidade de co-criar sua realidade com propósito. Chakra cardíaco, propósito. Coloque a sua energia criativa em movimento, asas, voar, tá? E energia criativa, no sentido de vamos inventar alguma coisa, vamos inovar, vamos buscar algo diferente, tá bom? Então é isso, Capricórnio, espero que essa leitura tenha sido útil. Se precisar, vem fazer sua mesa radiônica para dar uma limpada aí na sua energia, mapa do autoconhecimento para você entender seu propósito de vida, sua missão, seu caminho de realização profissional, ou então uma leitura particular de tarô, tá bom? Muito obrigada mais uma vez e até o próximo vídeo.